olha, hoje no Fala Doutor o assunto é polêmico, gente. Nós vamos conversar sobre a descriminalização do aborto. O Supremo Tribunal Federal, STF, deve começar a julgar nos próximos dias uma ação que pede mudanças na lei. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio a médica neurologista, a doutora Mayra Costa, sempre presente com a gente às quartas, né? Trazendo sempre um assunto tão importante. E hoje, como eu disse, um assunto polêmico, né, doutora? Muito bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os espectadores, a todos que fazem a Rede Família. Realmente, e o grande intuito é esse, né? Trazer o que está sendo falado, né? Polêmico é uma forma das pessoas terem a informação. E isso aqui é o que a gente traz. Perfeito, doutora. Hoje, o aborto é permitido parcialmente no Brasil. Explica pra gente em que casos a legislação autoriza essa prática. São 3 situações básicas, vamos dizer assim. Um é quando traz um grande risco à gestante, uma gravidez de muito risco, que traz risco à vida da mãe, né, da gestante. O segundo, em casos de abuso sexual, ou seja, o estupro. Aquela pessoa que foi estuprada, vítima de estupro, e engravidou diante dessa ocorrência. E outros são as crianças que já têm o diagnóstico na gravidez da anencefalia, ou seja, aquela criança que está sendo gestada, né, mas ela não tem cérebro. Tá? Inclusive, essa medida foi em 2012? 12, isso, a medida que é assim, ou seja, essas crianças, essa mãe, né, que está gestando uma criança portadora de anencefalia, que ela não vai ter nenhuma viabilidade, não é uma outra malformação qualquer, vamos dizer assim, entre aspas, né? É sem cérebro. Então, sabe-se que, obviamente, que essa criança não vai ter oportunidade de vida. Ela pode até chegar o final da gestação, o parto pode até ocorrer, a gente sabe que existe casos, né? Até uma criança, se não me engano, que chegou a ter vida ou uma sobrevida, acho que por 2 meses, tá? Então, mas esse é o caso que possivelmente a questão de ser interrompida a gestação, ela é viável, sim, do ponto de vista legal. Ok, então esse é o momento atual na nossa legislação, mas como eu falei no comecinho, há ainda uma discussão, inclusive o STF está já se preparando para votar, né, a respeito, né, essa pauta aí para os próximos dias. O que pode mudar, doutora? Mudar para a mulher? Exato. É assim, o aborto ou uma interrupção da gravidez, aí você pode ter vários viés que a gente pode levar a essa discussão. Só que as pessoas, quando falam, vamos dizer, você leva isso do campo do STF, por que eles estão se metendo nisso? Eu digo que é uma banalização, tá? Uma banalização da vida. Não é só falando da questão de, porque é cristã, é contra. Sim, sou contra, tá? Mas leva para o lado... Já respondi, né? Eu acho, mas quando você leva isso do fato da banalização da vida e da saúde da mulher que está gerando uma vida, porque não é só gestar, não é só ser o útero, a mulher é só portadora daquele feto. Não, inclui toda a questão hormonal, física, tanto que existe gestação de gravidez, diabetes, hipertensão. Então, a mulher, a gestação, ela não é doença, mas ela ocorre várias situações no organismo da mulher. Ponto. E isso é uma banalização. Então, assim, engravidou porque eu não quis, foi sem querer, vai lá e aborta, resolve. Gente, não é assim. Inclusive, doutora, você está começando já a falar sobre os desdobramentos para a saúde da mulher que opta aí pelo aborto. E é uma pergunta que eu sei que nós temos da nossa população. A Lígia já está no ponto aí, pessoal, para a gente deixar então essa dúvida. Aí você já aproveita e fala um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos ouvir a pergunta da Lígia Marina. Oi, doutora. Quais as consequências que um aborto pode causar na saúde da mulher? Vários, Lígias. Do ponto de saúde físico, tá? De você ir lá, se submeter a um aborto. E aí, sim, do ponto de vista clandestino, vamos chamar assim, dependendo aonde essa mulher procura as clínicas clandestinas, né? É baseado só nisso que algumas autoridades, elas falam na questão do aborto. É só nisso que se baseia,
tá? Pela questão da clandestinidade, existe todo o risco de saúde da mulher, de perfuração do local, infecção e tudo mais. Porém, não é só isso. Vai além, doutora? Muito mais além. Porque quando você fala da questão da saúde, mesmo quando você fala, mas se for legalizado, então vai ser tudo feito no hospital, tudo direitinho, tudo com limpeza, o médico sabendo o que está fazendo, etc, etc, etc. Porém, vai muito mais além, toda a questão da saúde mental daquela mulher, toda a questão da culpa, toda a questão da, como é que se diz, de você estar tirando uma vida, porque isso a mulher, mesmo quando às vezes ela se pega de surpresa, quando ela não imaginava estar grávida, existe toda uma modelação no corpo da questão psíquica. Por isso que existe depressão pós-parto, existe todo surto psicótico pós-parto. Você imagina o grau daquele cérebro, o quanto traz aquilo de informação para todo o organismo da mulher, para todo o cérebro da mulher. Então não é só da saúde física. A gente tem que se preocupar com esta mulher pós essa interrupção de gravidez, o quanto aquilo causa para ela de culpa, da questão hormonal, e tem estatísticas horríveis que essas mulheres, elas tendem ao uso de drogas, elas entram em depressão, elas carregam remorso pro resto da vida, elas começam a ter aversão, ou seja, elas começam a não querer conviver com crianças, tá? Então isso é comprovado estatisticamente. Então ela, de repente, naquele momento, ela interrompeu a gravidez por isso, por aquilo, mas um dia ela quer ter o filho, mas começa a ter essa aversão, não saber lidar com crianças, né? Isso, ela pode carregar isso pro resto da vida dela, né? O companheiro, então ela começa também a ter uma aversão vamos dizer assim, ao companheiro, à sexualidade, né? A ter uma vida sexual ativa decorrente de algo que foi feito atrás, né? Então, ou seja, não é só interromper uma gravidez, ela traz todas as consequências do ponto de vista físico e principalmente, na minha concepção, na questão mental, da saúde mental desta mulher. Certo, doutora. Então, como a gente falou até no começo, o grande ponto aqui, esse é um debate que vai se estender, sim, certamente, principalmente diante dessas discussões no STF, mas você defende muito a questão da educação, da, sim, informação e de um, sim, debate sadio para que as mulheres, para que a sociedade esteja realmente a par de todas essas consequências que um aborto poderia causar, é isso? Sim, porque assim, aquilo que a gente vem falando já em alguns programas, às vezes é mais fácil você banalizar, resolve, tira, né? Resolveu. Porque a prevenção, seja isso para qual for, e a questão da gravidez não desejada, vamos dizer assim, ela é preventiva. Se pode prever. Hoje tem métodos e métodos preventivos. A informação, os anticoncepcionais de uma forma geral, DIU, a camisinha, a próprio método Billy, né, que é aquele da famosa tabelinha, tem aquele do subcutâneo, implante subcutâneo, hoje vários tipos de DIU. Então, cada vez a modernização dos anticoncepcionais de uma forma geral, e uma grande parte desses anticoncepcionais tem na rede pública, tá? Então, assim, e além da informação, então você tem que trazer essa informação, dizer que as mulheres têm o direito de fazer essa anticoncepção, sim, é um direito, e levar informação, principalmente na questão da adolescência, né? Quando a menina já entra na puberdade, ela já é capaz de ser mãe. Então, o que é isso? É você fazer informação, levar educação e discutir isso nas escolas, né? Em todos os meios da comunidade, nos centros de saúde e tudo mais. Não levar isso como um tabu. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? Porque você tem que levar informação, porque, como eu falei, não é só ter ou não ter, gestar ou não gestar um filho. É tudo que tem o pós isso. Tanto da forma se você interromper, quanto da forma de você hoje criar um filho. Então, você tem que estar ciente de tudo. Essa informação ela tem que ser levada, em especial, obviamente, para as mulheres, né? E hoje, procurar, tá aqui, ó, os métodos anticoncepcionais que tem, né? E cada vez, como eu falei, cada vez são mais modernos,
né, com menos efeitos colaterais. Então, existe uma gama de escolhas que você pode fazer para não ter uma gravidez, do que simplesmente você dizer, eu vou interromper a gravidez. Tá certo, doutora Mayra Costa, mais uma entrevista com muita informação, com muita orientação, que é mais importante, né? Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Edição Manhã, e quarta-feira tem mais. Opa, se Deus quiser, estamos aqui. Um excelente dia, viu, doutora Mayra? E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos os espectadores. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada, viu, pela sua companhia. Na quarta que vem tem mais Fala Doutor, e agora você fica com o Renê Marcelo e o Alerta Total. Um grande abraço, te vejo amanhã às 10.